Irmãos, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Tenha paciência que eu vou ler não o capítulo todo, mas alguns versículos, talvez a metade do capítulo. Nós vamos começar a partir do versículo 4, no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4. Todos acharam? Diz assim: no entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Versículo 9. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo de Samaria e dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe e admirava-se vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá a tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade, e roga ao Senhor para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim.
Eles, pois, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, não sei se a leitura te fez entender bem tudo que nós narramos aqui através da palavra de Deus. Esse episódio, aonde naquele local estava acontecendo um mover de Deus. Interessante que pouco antes, Estevão tinha sido morto, apedrejado. E é interessante que é nesses momentos de perseguição contra o povo de Deus, contra a igreja, que nós percebemos o maior agir de Deus, a movimentação do Espírito Santo, é cumprimento da palavra, que diz, vindo o inimigo como uma torrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Deus age à medida em que sua igreja, o seu povo é atacado. E eu sempre digo, nos tornamos, ficamos mais espirituais quando estamos passando por lutas. Aqui teu irmão acabou de testemunhar, foi curado de câncer. Eu tenho certeza que a espiritualidade dele ficou muito mais, surgiu muito mais, fluiu muito mais a sua espiritualidade no momento em que ele sentiu a sua dependência de Deus. Porque quando nós estamos fortalecidos, parece que nós somos independentes, somos autônomos, não precisamos, não dependemos. Sabe, é uma tristeza quando a vida financeira está suprida, estamos bem empregados, estamos com saúde, está tudo correndo bem, parece que Deus não faz falta na nossa vida. Mas quando somos atacados por problemas, por adversidades, sentimos a nossa fragilidade, sentimos a nossa necessidade de Deus. Não deveria ser assim, mas faz parte da nossa maneira de ser, o ser humano é dessa forma, e Deus o sabe. Tanto que você veja que o momento principal da igreja primitiva, da igreja apostólica, foi justamente na época da perseguição. E esse momento que nós lemos aqui, onde ali estava sendo pregado o Evangelho, a igreja vivendo uma perseguição, uma afronta, e eles pregando o Evangelho. E você veja uma coisa interessante, o mover de Deus nessa época, a ação de Deus, a presença de Deus, o agir de Deus, era uma coisa tremenda. Espiritualmente podemos dizer, ali era o olho do furacão, onde Deus estava agindo, né, no seu poder, na sua graça, curando, libertando, operando milagres poderosos. Mas você veja uma coisa, não é o ambiente em si que faz a obra no coração. Um coração pode estar endurecido no meio do maior mover de Deus. A pessoa pode estar impermeável sem sentir a presença de Deus. Então, muitas vezes, é interessante que está havendo um mover de Deus tão grande nos nossos corações, que Deus não se move dentro do prédio, entre paredes, Ele se move no nosso coração, Ele age no nosso coração. E a palavra de Deus nos conta a respeito dessa situação, aonde havia, naquela localidade onde o Evangelho estava sendo pregado pelos servos do Senhor, um homem chamado Simão. A Bíblia não esclarece muito, diz que ele exercia artes mágicas. Quando fala sobre isso, a gente lembra logo da apresentação de mágicos que a gente vê, ou já viu alguma vez, em algum teatro, na televisão. Eu não sei se era esse tipo de artes mágicas, mas parece que ele usava de artifícios de mentira para apresentar, ou se dizer alguma coisa relativa à espiritualidade, porque tinham ele como um grande personagem das coisas espirituais, das coisas de Deus. Mas ele era um farsante, ele era um farsante, ele iludia o povo, mas o povo admirava, respeitava ele grandemente por aquilo que ele passava. Irmãos, o ser humano é assim mesmo. O ser humano, a tendência dele é sempre apresentar uma imagem daquilo que ele não é.
Infelizmente, o ser humano é assim, apresentar uma imagem de feliz. Sabe por quê? Porque nós necessitamos, o ser humano tem uma necessidade de se sentir aprovado, de se sentir aceito. Então, isso é inerente do ser humano. Eu quero ser aceito pelo pastor Haroldo, pela pastora Fulvia, só que eu não posso ser falso nem mentiroso, eu tenho que ser, nós crentes temos que ser transparentes, porque senão nós estaremos vivendo falsamente. Mas infelizmente no meio do povo de Deus, há pessoas que agem assim, apresentam uma imagem, projetam uma imagem que não é verdadeira, daquilo que não são, infelizmente. E é onde nós vemos muitas vezes decepções, coisas que decepcionam. E Simão, ele acabou se sentindo atraído, como todo aquele povo, pela pregação do evangelho que chegou naquela localidade. E Simão, de repente, viu, no entender dele, pelo menos, é o que parece, uma concorrência. Opa, apareceu mais gente fazendo mágica aqui. Só que o povo de Deus, os servos de Deus, os discípulos, eles não estavam fazendo mágica, eles estavam pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo oferece muitas coisas para solucionar problemas. Há tantas teorias, tantas coisas, há cursos, reuniões de motivação, né? Em venda se usa muito isso, não é, pastor Haroldo? Para motivar, para mudar o sentimento das pessoas, mas o mundo ainda precisa conhecer e estar conhecendo que é só o poder de Jesus Cristo que transforma verdadeiramente as vidas. Tem um poder real de transformação, de regeneração, de transformar de dentro para fora. E ali aquele povo vivendo aquela situação e os discípulos pregando, falando de Jesus, e começaram a acontecer milagres. Por quê? Porque havia perseguição contra a igreja. Irmãos, quando a coisa está muito calma, não está incomodando, é um mau sinal. A igreja de Cristo tem que incomodar. O teu ministério, a tua ação, o teu agir como crente tem que incomodar pessoas. Tem que incomodar o mundo, tem que confrontar, porque a vida do cristão é um confronto, é um assinte, é uma ofensa, é um ataque contra o viver normal do mundo. O homem natural, a mulher natural não aceita, porque nós fomos transformados, nós somos novas criaturas. E não é bom sinal quando nós estamos confortáveis. Nós precisamos sentir que nós estamos incomodando o reino das trevas. Se está tudo muito pacato, muito calmo, sabe, céu de brigadeiro não é bom para a igreja. Nós precisamos atacar o reino das trevas. E a igreja naquela época sofria essa perseguição. E Deus agindo, porque Deus age mais nesses momentos do que nos momentos de calmaria e tranquilidade. Por que o irmão recebeu uma grande bênção? Porque estava com câncer. Deus curou de câncer. Deus cura de câncer, Deus cura de lepra, Deus cura cego, mudo, surdo. Ele é Deus, Ele tem todo o poder. À medida que nós sentimos a nossa dependência, a nossa carência, Deus opera. Deus não opera em cima de prepotência, de achar que nós somos alguma coisa. Deus opera quando nós vamos diminuindo, Ele vai crescendo na nossa vida. E aquele homem que iludia aquela cidade, iludia as pessoas, ele projetava uma imagem, ele era muito considerado, muito respeitado, mas até ele, quando viu o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo, ele disse, não, aqui a coisa é diferente. Uma coisa interessante, que nós vamos dar uma paradinha aqui para observar, o evangelho foi aceito por aquelas pessoas. Aquelas pessoas abriram o coração para receber, aceitar Jesus como seu Salvador. Aquela cidade abriu o seu coração para receber a mensagem do Evangelho. E a cidade estava, navegando no reino do Espírito ali, recebendo a palavra, os ensinamentos, as doutrinas de Jesus, a tal ponto que as notícias correram. Lá em Samaria,
o Evangelho tem sido recebido no coração do povo. Aí, Pedro e seu companheiro foram enviados para lá. Sabe por quê? Porque eles precisavam do Espírito Santo. Faltava algo que precisava ser completado. A igreja precisa ser revestida do poder. Precisa ter uma experiência profunda com o Espírito Santo. E aí Deus manda 2 servos seus para aquela localidade para trazer essa parte, esse complemento, aquilo que a igreja primitiva sabia que estava faltando naquele momento para aquele povo: unção, poder, revestimento. E aí a coisa ficou bonita. Estava gente batizada, gente que aceitou Jesus, se batizou, até Simão, o mágico. Ficou tão envolvido, tão impressionado, que ele aceitou também, ele creu. E diz a Bíblia que ele desceu as águas do batismo, se batizou e ficou acompanhando os discípulos. Quando chegou os 2 apóstolos, com a missão, com a função de orar, de impor as mãos para que aquele povo que creu, que aceitou Jesus, fossem batizados com o Espírito Santo. E quando Simão viu aquilo, vocês já creram, agora vocês vão receber o poder, agora vocês vão receber o revestimento. Simão, quando viu aquilo, ele ficou impressionadíssimo. Mas eu queria parar um pouquinho aqui para falar sobre batismo com o Espírito Santo. Interessante, irmãos. Estou com 74 anos, tantos anos no Evangelho, e até hoje eu me pergunto o que é, na realidade, o batismo com o Espírito Santo. Porque eu não encontrei uma receita, ainda um manual explicando. Não é verdade, pastor? É uma coisa tão misteriosa, tão profunda, quanto real, porque batismo com o Espírito Santo é uma realidade. Interessante que se eu começo a analisar, a pensar, eu já vi os testemunhos, já vi as maneiras mais impressionantes de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Porque muita gente diz, quando é batizado com o Espírito Santo, fala em língua estranha. Alguns dizem que falar em língua estranha é a evidência, é o sinal do batismo com o Espírito Santo. Até porque nos 9 dons espirituais relatados por Paulo ali em Coríntios, se você ler os 9 dons que são discriminados ali, não se encontra o dom de línguas. Sim, o dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, mas dom de línguas não. Nunca é citado como dom as línguas. É citado como dom depois, de uma outra maneira. Mas eu já vi, se eu contar para você aqui, eu posso passar o dia contando experiências a respeito do batismo com o Espírito Santo. Eu vi uma vez um irmãozinho, num bambuzal, nós estávamos numa vigília, sabe aqueles bambus assim, grossão? Ele ajoelhou e segurou assim com as 2 mãos no bambu e começou a orar. Meu irmão, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, que Deus começou a tomar ele, as mãos dele moeram o bambu, quebrou o bambu, caiu assim. Ninguém consegue fazer isso. Naturalmente, não tem condição do ser humano fazer isso. Eu já soube de pessoas que foram batizadas dormindo, em sonho. Já ouviu falar, pastor? E no dia seguinte acordar, quando foi orar, falando em língua estranha, mas se viu sendo batizada durante o sono. Eu já vi criança de 3 anos de idade batizada com o Espírito Santo. Então, irmãos, aí eu ouvi tanta coisa quando eu me converti. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento do poder, é o selo da promessa, é o batismo de fogo. E eu não entendi, eu queria entender. Mas o que o batismo com o Espírito Santo faz? O crente fica mais poderoso, fica mais forte, não peca mais. Mas o tempo me mostrou que eu conheci uma porção de gente batizada com o Espírito Santo que voltou para trás, que pecou, cometeu pecados hediondos, voltou, abandonou a obra de Deus. Agora,
A verdade é a seguinte: a igreja primitiva, nessa passagem, nós vemos que houve uma preocupação, e tem que haver uma preocupação do revestimento do poder, dessa experiência, dessa bênção, porque a igreja primitiva se preocupou em mandar para aquele lugar 2 servos de Deus que foram especificamente orar por aquelas pessoas, para que elas recebessem, tivessem a experiência do batismo com o Espírito Santo. E certamente houve uma manifestação muito sobrenatural, porque chamou a atenção de Simão, que quando ele viu as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, algo sobrenatural aconteceu, que chamou a atenção dele, e aonde ele perdeu o controle, chegou para Pedro e disse assim: nossa, que maravilha, essa mágica eu não conhecia. Não estava no meu currículo esse tipo de mágica. Quanto é que vocês querem para me ensinar como é que é isso aí, para que também sobre quem eu imponho as mãos possa receber essa manifestação? Irmãos, parece brincadeira, a gente ri porque é cômico se não fosse trágico uma situação dessa, de um homem que convivia no meio dos apóstolos na igreja primitiva e numa cegueira espiritual tão profunda, achando que as coisas de Deus podem ser adquiridas por algum recurso humano. Irmãos, muitas pessoas estão dentro de igrejas, dentro de comunidades, dentro de trabalhos evangélicos, achando que a obra de Deus possa ser feita por alguma virtude nossa, por alguma capacitação nossa. Não, irmãos. Nós somos chamados. Eu não me fiz pastor, eu fui chamado por Deus para ser um pastor. Você precisa sentir que o ministério que você cumpre não é porque você decidiu, porque você achou bonito. Talvez você esteja fazendo até aquilo que você gostaria de fazer outra coisa, mas é o chamado de Deus. O chamado de Deus tem que estar em nosso coração. E quando Deus nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá ferramentas, Ele nos dá condições para fazer a sua obra. E não se esqueça, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as que não são, confundir as que são. É justamente para que o poder de Deus apareça, porque você diz: como é que pode? Como é que pode? Como? Não é verdade? Você vê pessoas sendo usadas no ministério, né? Um tem o dom para louvar, para cantar, o outro tem o dom para pregar, o outro tem o dom de ensinar. Que coisa maravilhosa. O outro tem dom para cuidar de criancinha. Eu também gosto de criancinha, assim, uns 10 minutos, 15 minutos, eu amo minhas netas. Passou disso, é só a dona Dulce que tem paciência para cuidar daquelas santinhas. Mas são dons que Deus dá. Tem gente que foi chamado por Deus para cuidar das crianças. Outros, enfim, irmãos, é assim que se forma, que se forja o corpo de Cristo. Mas nós temos que entender uma coisa: a obra de Deus, as coisas de Deus, o ministério do Senhor, ele não é feito por nenhuma capacitação humana, mas por capacitação do Espírito Santo de Deus. E se você já recebeu o Evangelho, se você já se batizou, se você está na presença de Deus, quantos aqui ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo, nunca falaram em língua estranha, não tem essa manifestação? Levante a mão, quero saber quem ainda não fala em língua estranha. Todo mundo aqui é batizado, fala em língua, eu vou chamar aqui na frente para vir falar língua estranha. Isso não quer dizer que nós não tenhamos o Espírito Santo. Isso não quer dizer que você não tem o Espírito Santo. Deus se manifesta de muitas maneiras. Mas você sabe que falar língua estranha, a linguagem, né, alguns dizem linguagem dos anjos, isso é uma bobagem que não tem nada a ver, né? Eu oro em língua estranha, sozinho, às vezes na igreja.
O senhor sabe o que o senhor fala, pastor? Não faço a mínima ideia. Absolutamente não entendo uma vírgula, um ponto do que eu falo. Mas é exatamente aquilo que a Bíblia diz. Quando eu estou no meu quarto orando, e você sabe que falar em línguas, esse mover, essa manifestação, se me perguntar como é isso, é uma coisa assim tão misteriosa. Se eu fizer alguma coisa que entristeça o Espírito Santo, o primeiro sintoma na minha vida é que eu não consigo falar em línguas. Se eu dobrar o meu joelho, eu não vou conseguir, eu não vou sentir, porque parece que falar em língua estranha é um sinal, uma evidência, sabe? É a presença do Espírito Santo. Se eu fizer alguma coisa que aborreceu o Senhor, que entristeceu o Espírito, eu não consigo, eu preciso chorar, orar, me quebrantar, me derramar, porque senão eu não consigo. E eu já contei, eu acho que eu já contei para vocês, eu quando me converti, menino ainda, novo ainda, que eu fui nas primeiras reuniões e eu vi aqueles crentes lá falando em língua estranha, eu achei aquilo muito estranho. E um dia eu perguntei para um irmãozinho lá, eu digo, irmão, o que é isso que o pessoal fala? Ele disse, o irmão não sabe, isso é o batismo com o Espírito Santo. Eu digo, não, e o que é isso? É o revestimento do poder, é o selo da promessa, é o batismo de fogo, tá? Isso faz o quê? Meu irmão, é bom demais. Eu disse, mas ajuda, é uma bênção para a vida espiritual. Eu digo, como é que faz para receber? Só faltou perguntar se precisava pagar alguma coisa. Aí ele disse, irmão, você precisa orar, você precisa jejuar, aí você vai receber. Eu digo, mas como é que é? Você vai sentir um fogo, você vai sentir um calor, você vai suar, vai transpirar. E eu ouvi tudo aquilo que me indicaram, a receita completa, e comecei a buscar. E eu orava, eu dobrava o joelho e dizia, Senhor, se o Senhor tem alguma coisa, eu quero. É bom, se é para os crentes, eu quero receber também. E comecei a orar naquele sentido. E eu ia para a igreja, eu ia para os cultos, e o pessoal orava, quando chegava a hora da oração, gente falando em língua, e eu não sentia nada, nada. Aí tinha gente que dizia assim, quando você for orar, você vai assim, às vezes até em vigília, eu ia em vigília desesperadamente, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Então tinha uns irmãos, esse pastor, você vai falando assim, glória, 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 e vai repetindo glória, 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 até a tua língua enrolar. Eu digo, não, mas não quero isso. Se eu ficar 5 minutos falando glória, 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 daqui a pouco eu já enrolei a língua. Eu digo, não quero isso, eu quero sentir mesmo se Deus tem um poder, eu quero receber o genuíno. E eu orava, ia nas vigílias. Aí, agora quem não é batizado com o Espírito Santo, vem para cá para falar em língua. Tal. Aí ajoelhava todo mundo lá na frente. Aí orava, aquela oração, o pessoal clamando, chorando e tal. Daqui a pouco, uma irmãzinha do meu lado, um irmãozinho, começava a falar em língua. Eu olhava assim, eu dizia, Jesus, aproveita, o senhor já está batizando ela, batiza eu também. Aproveita que o senhor está passando por aqui, já me ajuda. Mas é verdade, irmãos, eu falava isso para Jesus, Jesus, o senhor está batizando ela, batiza eu estou aqui do lado. Mas eu não sentia nada. Aí eu comecei, depois de um tempo, a achar que aquilo era uma emoção, e não era uma realidade, não era uma ação sobrenatural de Deus. E o que eu queria, o que eu desejava, era ter uma ação sobrenatural, sentir que algo sobrenatural da parte de Deus, real, que eu pudesse crer. Passou muito tempo, eu ia em vigília, eu jejuava direto, estava ficando magrinho que nem o pastor, assim. O pastor tem consagrado. Então, irmãos, você sabe que chegou num ponto, chegou um dia, eu digo, pastor, eu disse, Senhor, não vou mais buscar batismo com o Espírito Santo. Agora, o Senhor não quis me batizar até agora, não precisa mais. Quando o Senhor quiser, o Senhor batiza. Não vou ficar procurando, nem pedindo, vou ficar em paz. E fiquei em paz. Passou, acho que uns meses, não sei, talvez até um ano. E eu vi os irmãos, eu vi algum irmão orando, falando em língua estranha, eu já ficava revoltado. Eu dizia, Deus não quer nada comigo.
Mas eu continuei. Você sabe como aconteceu? Foi uma coisa tão interessante. Aquele dia, eu não estava nem pensando em batismo com o Espírito Santo, em receber qualquer coisa, não. Eu fui para um culto de Santa Ceia. Uma igreja muito grande, lotada, tal. E eu me lembro que aquele dia eu tinha consagrado o dia inteiro, eu estava em jejum, estava quase com 24 horas de jejum. Nossa, eu estava sentindo tanta presença de Deus. Sentei, eu assisti aquele culto todo de olhos fechados, em comunhão, sentindo a presença de Deus. E eu sentia muito a presença de Deus, muito. É interessante que Deus te tira do plano humano e parece que Ele te leva para um plano sobrenatural. Você começa a sentir que você, sabe, não é mais ali, você está na presença de Deus, é uma coisa tão gloriosa. Sabe, quando você vem para um culto e você transcende, você passa do natural para um plano espiritual, porque Deus, Ele é sobrenatural e Ele está aqui, Ele age. Um sente, o outro não sente, mas você precisa sentir, porque a presença de Deus é verdadeira, é única, é real, é poderosa. E naquele dia eu sentado ali, quietinho, estava sozinho, que eu fui, primeiro me converti na minha família, eu ia sozinho para a igreja, e eu estava ali, de repente, tomamos a Santa Ceia, foi servida a Santa Ceia, e eu estava assim, até inchado de sentir a presença de Deus. Chegou o final do culto, pastor, vocês vão ficar todos de pé para a gente despedir em oração. Nós oramos, e quando eu orava assim, eu sentia realmente um calor inexplicável, o suor corria. Eu sabia que minha camisa, minha roupa colou no corpo, eu sentindo aquele poder, aquela virtude. Quando o pastor foi despedir, ele deu a bênção apostólica, ele disse assim, eu com os olhos fechados, disse assim, glória ao Pai. Pastor, a visão que eu senti, eu estava com os olhos fechados, parecia que quando ele falou glória ao Pai, saiu uma labareda de fogo, aquilo fez... Aí ele disse, glória ao Filho. Sabe, eu senti a mesma coisa. Quando ele falou, glória ao Espírito Santo, eu não vi mais nada. Eu estava de pé. Eu sei, eu tinha consciência. Mas eu falava em línguas estranhas, minha boca estourou, explodiu, falando em língua, e falando. Aí eu vi uns irmãos dizendo assim, nossa, olha, o irmão Paulinho foi batizado com o Espírito Santo e tal. E eu lá falando. E eu não conseguia parar. Não conseguia parar, o culto terminou 10 horas da noite, eu não conseguia parar de falar em línguas, e eu não conseguia abrir os olhos, eu sei que eu estava segurando no banco, tremendo todo, suando, eu sei que quando eu conseguia abrir os olhos, que o culto terminou 10 horas, era meia-noite e pouco, as luzes da igreja desapagadas, o zelador sentado assim no banco, olhando, quando ele viu que eu abri os olhos, amém, irmão, amém, amém, e me puxou para a calçada, e eu não conseguia parar de falar em língua. Aí ele me pôs na calçada e disse, Deus abençoe, irmão, vai com Jesus e tal. E eu com o lenço da boca falando e não conseguia. Bom, quando eu cheguei em casa, porque eu fui a pé, porque nem ônibus eu consegui pegar, para você ter ideia, isso era no Belém, eu morava na Lapa. Eu fui a pé, falando em língua. Não parava, e um gozo, uma alegria, sentindo tanta presença de Deus, só faltava ver anjo. O pior foi quando cheguei em casa. Meu avô católico, viajava para Roma para ir buscar indulgência. Você imagina, 2, 3 horas da manhã, meu avô abre a porta do apartamento, assim, ele chamou minha avó, que eu morava com os meus avós, e disse assim, ele enlouqueceu. Eu falei para você que esse negócio de igreja ia deixar esse menino louco e tal. E queriam que eu fosse para um psiquiatra para ver o que tinha acontecido. Mas, irmãos, é uma maravilha. Se você me perguntar, pastor, explica batismo com o Espírito Santo, eu não sei te explicar. Não sei te explicar. Eu sei que quando eu dobro os meus joelhos, principalmente quando estou na minha casa, no meu quarto de guerra, lá eu dobro o meu joelho e que eu começo a orar e que começo a manifestar em língua estranha, o céu desce na terra, o meu coração sobe diante de Deus. A igreja precisa do revestimento do poder.
A igreja não pode ter só conhecimento do Evangelho. Você precisa pisar num solo sobrenatural, na presença de Deus. Tem que subir ao monte como Moisés subiu. Tem que passar dias na presença de Deus. Teu rosto tem que brilhar como brilhava o rosto de Moisés. Irmãos, nem todos vão compreender essas coisas. Simão não compreendeu. Esteve tão perto, esteve tão dentro de tudo aquilo, esteve no olho do furacão espiritual das coisas de Deus operando e acontecendo. E ele estava impermeável. Ele só via as coisas de Deus, aquele mundo que o cercava de coisas espirituais, de milagres, de coisas acontecendo. Ele só enxergava de maneira natural. Você não vai enxergar a Deus de maneira natural. As coisas de Deus nós enxergamos pela fé. As coisas de Deus nós enxergamos crendo naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero fazer mais uma oração por você. E eu não sei como é a sua vida espiritual. Eu não sei quais as experiências que você tem tido com Deus. Eu não sei como é que você tem sentido Jesus na tua vida. Mas é muito bom quando a gente ultrapassa limites. Eu fico pensando, desculpa, eu não sei o nome do irmão. Caio. Caio teve um câncer. Eu tive uma hepatite em último grau, estava desenganado também. Mas é tão interessante que nessas horas você atravessa os limites e você busca e você encontra Deus com realidade. Você sobe no monte. Mas quando tudo está meio normal na nossa vida, nós ficamos nas limitações, ficamos acomodados. Nós não precisamos de um câncer, nem de uma tuberculose, nem de uma hepatite. Nós precisamos de uma decisão e dizer, eu quero buscar a Deus. Eu quero sentir Deus na minha vida de uma maneira como nunca senti antes. E se você ainda não teve essa experiência, mas você deseja, com sinceridade, dizer nessa manhã, Senhor, eu quero te conhecer de uma maneira mais profunda. Se você deseja isso, você diga para você mesmo, Senhor, eu tenho vindo na igreja, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, mas eu ainda não senti esse poder sobrenatural na minha vida. Não é de falar em língua estranha, não. É de sentir a presença de Deus, ser tomado pela presença do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida realmente sobrenatural na presença de Deus. Se você sente isso, tem esse desejo, com sinceridade, não é a igreja que vai poder te dar como organização, não é o pastor Haroldo, nem o pastor Paulo, nem a pastora Fúvia, mas Deus pode te dar essa experiência. Então eu te convido para você sair daí onde você está, vir aqui na frente, ajoelhar aqui na frente e dizer, Senhor, eu quero dar um passo para experimentar o teu poder de uma forma especial.